Olá, Shalom! Eu sou a professora Teresa Akil e neste Hebraicamente eu quero conversar com você sobre duas letras do alfabeto hebraico, a 19ª e a 20ª letra. Vamos começar? Muito bem, então vamos conhecer agora a 19ª letra do alfabeto hebraico, que se chama Kof, e que tem, para nós que somos de língua portuguesa, um desenho muito próximo da nossa letra P. Mas vejam, é necessário aqui fazer uma desassociação total, né? Esta letra que nós estamos vendo, ela, apesar de ter um desenho que em língua portuguesa parece com um P, o nome dela em hebraico é Kof. E ela tem um som de que de queijo. Então, eu olho para o P, né, na minha língua, em português, mas eu sei que o nome dela é Kof e que ela tem um som de que de queijo. E essa letra ela é bem particular porque esse termo Kof, dependendo da pronúncia, né, como eu falo o nome da letra, pode ter dois significados. Olha só que bacana, né? Kof, como buraco, como abertura, né? Mas também kuf, como macaco, né? A opinião mais antiga realmente diz que esta letra, ela se chamaria kuf e ela tem esse significado de macaco. E é bem interessante, por que eles falam isso? Porque é como se fosse um macaco, olha, de trás com uma cauda, né? Então seria um macaco, as costas de um macaco aqui, e aqui seria a cauda dele. Por isso que, né, alguns estudiosos, alguns hebraístas vão dizer que o nome da letra é Kuf, né? E ela então tem esse aspecto do macaco, né? Mas existe ainda um outro aspecto bem interessante, é que quando a gente pega naquele hebraico proto-sinaítico, hieroglificamente, essa letra, ela tem este desenho que vocês estão vendo aqui em tela. Esse desenho, olha, que lembra um machado, que lembra uma clava, uma arma, né? Que nos ajuda na defesa, nos ajuda, né, realmente a uma preservação. E se você, vou voltar naquele slide, se você olhar para cá, realmente parece, né? Então aqui tem o cabo da arma e aqui tem a parte que eu posso usar para golpear. Então é bem interessante também essa associação que é feita, né, com o desenho hieroglífico dessa letrinha, né? A primeira vez que que uma palavra aparece com Kof na Bíblia hebraica é em Gênesis 1:5, né? E é o verbo kra. Este verbo, né, kra, ele quer dizer nomear, chamar, denominar. Então aqui, nessa versão, né, e nomeou Deus para a luz dia e para a escuridão nomeou noite. E foi a tarde e foi amanhã, dia 1. Então estamos aqui no primeiro dia, não é? E é bem interessante isso, porque a gente sabe que na cultura hebraica a nomeação, o chamamento, né, ela é algo que realmente efetiva a missão, né, daquela determinada pessoa com aquele nome, ou efetiva realmente o destino de um determinado objeto. E aqui, no caso, né, a luz, e chama-se dia, a noite, né, vai estar associada à escuridão. Deus assim pontuando, né, começando a organizar realmente aquilo que ele começou a criar, né, e que vai ser consecutivo. Esse verbo ainda vai aparecer outras vezes no texto, né, durante as 6 sequências criadoras, ordenadoras, né? 20ª letra, estamos nos aproximando ao final, né? 20ª letra do alfabeto hebraico é a letra Resh e ela tem um som de R, de rato, é um R bem marcante, um R que arranha um pouco na garganta, né? Então, Resh, de rato, né? Mas é claro que a gente, quando pronuncia as palavras, a gente não força dessa forma, rato, né? E, né, a gente vai andando com ela normalmente, rato, né? A gente vai
falando assim como na nossa pronúncia portuguesa mesmo, de língua brasileira, né, de língua portuguesa. O valor numérico dessa letra é 200, né? A letra resh, no proto-cananeu, está ligado ao rosh, que é a cabeça, que é o começo, né? E daí a gente vai ter, então, essas expressões que são muito comuns, que a gente ouve hoje em dia, muito se falar na rede social, né? Rosh Hashanah, que é o ano novo, né? Que é literalmente o cabeça do ano, porque está começando, está encabeçando o novo ano, né? Assim também como Rosh Kodesh, o cabeça do mês, né? Então, percebe que essa palavra, o Rosh, né? Cabeça, né? Tem muito a ver com essa letra, então, com o resh, inclusive, hieroglificamente, né? Naquele hebraico que eu sempre falo, né? No proto-cananeu, a gente vai ter o desenho do resh associado a uma cabeça, ao Rosh, tá bem? Vamos avançar um pouquinho aqui. A primeira vez que essa letra vai aparecer na Bíblia hebraica está ligada ao Ruha, né? Que é o vento, que é o sopro, né? Que é o espírito, como a gente costuma traduzir nas nossas versões, né? Então, o Ru é isso, né? Ele é um vento, é um sopro, é um espírito. Só que, como vocês estão vendo na imagem, coloquei aqui um vento bem tempestuoso, porque é exatamente isso. O Ru, a gente às vezes associa ele a algo brando, a algo tranquilo, mas na realidade o Ruha, ele está muito mais associado a um vento violento. É um vento forte, é uma ventania, né? Então, em Gênesis 1:2, olha, e a terra era sem forma e vazia. A gente já trabalhou até esse texto lá no AT com AT, né? Eu tenho comentado e traduzido, né? Então a terra era deserta, né? E vazia de vida, né? Mas vamos seguir a tradução, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E é muito interessante esse verso 2, porque aqui você tem meio que um mar um pouco caótico, né? E de repente passa o Ruha, passa esse vento. E o que vai acontecer após ele passar? Este vento vai fazer com que este caos comece a ser ordenado. Porque no verso 3 de Gênesis 1, nós vamos ter efetivamente a primeira criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz, né? Vaiomer Elohim irior, vairior. Então, aqui começa a criação no verso 3. Logo após o Ruha passar em cima daquele caos aquático, começa a haver a ordenação da criação. E não é só aqui. Se você for andar um pouco mais para frente em Gênesis 3, você vai ver que Deus ele vai andar, né? Logo depois daquele episódio da serpente com a Eva e com o Adão, Deus vai na viração da tarde, é o que vai dizer na maioria das versões, mas ali é no passar do Espírito. Ali é o Espírito, é no vento da tarde, é no passar do vento é que Deus vai falar. E veja como há uma mudança da situação novamente acontecendo. Até então, o homem e a mulher tinham feito o que fizeram lá, né, descumprindo a ordem, e aí o vento passa. No que o vento passa, Deus chama o Adão e a Eva à responsabilidade. Andando um pouco mais para frente, logo no episódio do dilúvio, nós vamos ter o Ru aparecendo de novo. Tem aquele caos aquático novamente, aquele ambiente de dilúvio, né, de Mabul, de dissolução, até que de repente o espírito passa e as águas começam a diminuir. Então veja que esse vento, ele é um vento que muda as situações da vida da pessoa. E isso é muito interessante, porque levando para Berit Hadashah, para a Nova Aliança, o que acontece? Toda vez que o espírito passa, não é, na vida da pessoa, ele muda a situação. Quando recebemos a Jesus no nosso coração, automaticamente o Espírito Santo entra em nós e começa a operar as mudanças que precisamos para seguir neste novo caminho com o Cordeiro, com Jesus. Então é muito interessante essas manifestações do Espírito de Deus, né? E o mais interessante é essa palavra ser escrita com resh, né? Ser escrita com cabeça, com o encabeçamento de todas as coisas. Olha só, hein? Né? Muito bem, vamos recordar então as letrinhas que já aprendemos até aqui.
A primeira letra que aprendemos foi o Aleph. O Aleph não tem som, ele só é sonorizado quando junto a ele tiver uma vogal. A segunda letra é o Bet. O Bet ele tem um som de B quando recebe o ponto interior, mas quando ele perde esse pontinho, ele tem um som de V, V de vela. Essa letrinha terceira é o Gimel, tem um som de G, G de gato. Depois aprendemos o Dalet, que tem som de D, D de Davi, D de dado. Depois vimos o Re, que tem um som de H brando, de home. Depois vimos o Vav, que tem um som de V, V de vela. Depois vimos o Zain, que tem um som de Z, Z de zebra. Vimos o Het, que tem um som de H forte, de home, de house, desculpa. Esse aqui é o home, é o Re. Esse aqui é o house, né? Depois vimos o Tet, que tem um som de T, T de tatu. O Iod, a menor das letras, né? Que tem um som de Y. O Iod tem um som de Y, ele é uma consoante, né? Iod, som de Y. Depois vimos o Kaf, que tem um som de C, C de casa, ou um som de K de quilo, enfim, para nós, um som de C de casa. Depois temos o Lamed, que tem um som de L, L de lápis. Mem, que tem um som de M, M de macaco. Depois o Nun, que tem um som de N, N de nariz. Depois o Summer, que tem um som de S, S de sapo. Depois vimos o Ain. O Ain, assim como o Aleph, não tem som. Só são sonorizados se junto a eles tiver uma vogal. Depois vimos o P, que tem som de P, né? P de pato. Assim como o Bet, se ele perde o pontinho interior, tem um som de F, F de faca. Tzad, que tem um som de TZ, né? Tsetse. Depois, as nossas letrinhas de hoje. O Kof, que tem um som de Q, de queijo. E o Resh, que tem um som de R, R de rato. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Um abraço, Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.